semanal. Hoje a gente vai estudar a parábola do joio e do trigo, né, que se encontra ali em Mateus 13, 24 a 30. Tá? Ela não tem nos outros livros, ali em Marcos e Lucas, né? Então a gente vai se basear somente no livro de Mateus. Se vocês quiserem acompanhar, já vai abrindo aí, tá? Mateus 13, 24 até o 30 inicialmente, tá? Então, sejam mais que bem-vindas, né? Essa parábola, como eu falei antes, né, que a gente comentou no último estudo, a maioria das parábolas, elas são sobre o reino de Deus. E essa é mais uma delas, né? Então, o reino de Deus, ele já está entre nós, mas a plenitude ainda está por vir, tá? Jesus, ele ensinou por meio de parábolas como a gente pode viver nesse reino hoje e se preparar para o reino que está por vir, né? Então, ele nos chama a ter olhos que veem e ouvidos que ouvem e o coração disposto para aprender, né? Então, a gente vai mergulhar nesse ensino de Mateus e vamos ver algumas aplicações. Oi, Aline. Para a gente viver como cidadãos do céu aqui e agora, não só, né, no reino vindouro, tá? Então, eu fiz um estudinho, tá? Se vocês quiserem, eu vou mandar o estudo para vocês ali nos grupos do WhatsApp. Quem está nos acompanhando no Insta, tem um grupinho do WhatsApp lá na bio, pode entrar, tem grupo do Brasil, tem grupo dos Estados Unidos também, tá? E eu sempre mando estudo. Então, eu botei no início do estudo toda aquela intro que a gente fez semana passada sobre as parábolas, né? Só pra gente ter mais ou menos uma base toda vez que a gente for estudar, tá? Não vou ir a fundo nisso. Então, vamos direto para a parábola do joio e do trigo, tá? E eu vou ler com vocês, então, Mateus 13, 24. Vamos lá. Tá? Só vamos botar aqui. Mateus 13, 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que não tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Tá? Então, queria dar uma intro com toda a parábola para vocês terem uma ideia do geral, né? E ali no Mateus 13, 36, ele vai dar a explicação da parábola do joio, tá? E conforme eu falei para vocês na semana passada, a gente tem um tema principal e temas secundários, né? E a mensagem principal dessa parábola é que o reino consumado de Deus, ele vai ser diferente do reino presente, né? Do reino que a gente vive ou nos dias de hoje, né? De fato, o reino consumado, ele vai ser um ambiente perfeito, né? Somente para os filhos do reino, tá? Esse é o grande e principal ensinamento dessa parábola, tá? Então, eu vou explicar para vocês agora qual é a diferença, né? Do reino presente versus o consumado, tá? Então, a gente vai focar ali no 13, 24, que é outra parábola ele propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, tá? E ele respondeu, lá na explicação: o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, tá? Então, a gente, vamos entender melhor essa dinâmica, tá? O filho do homem que fala aqui é Jesus Cristo, né? Então, ele que está semeando. E ele está semeando a boa semente no seu campo, tá? Então, quando a gente lê ali na palavra, a Bíblia ensina que o mundo, ele jaz no maligno, tá? São sim, princípios fundamentais, tá? Ali em 1 João 5,19, tá? A gente jaz no maligno. Ou seja, a gente está sob influência e domínio de Satanás,
no mundo, tá? Por isso que às vezes a gente tem o costume de falar, né, tá fazendo coisa do mundo, tá no mundo, né, tá ouvindo música do mundo. Então, esse é o entendimento, né? Mas, no entanto, tá, a morte e a ressurreição de Jesus marcaram a derrota do maligno e a restauração da autoridade de Cristo sobre todas as coisas, tá? Então, a gente lê lá, né, ele sempre teve autoridade, né, porque ele é Deus, né? João 1 ao 13 e Colossenses 1, 16 a 17. No entanto, na tentação que Jesus teve, né, no deserto, Satanás veio tentar Jesus após ele ser batizado por João Batista. Satanás oferece para Jesus os reinos do mundo, né? Lucas 4. O que mostra que havia um domínio concedido ao diabo devido à queda do homem, tá? Vou explicar. Lá em Gênesis 3, né? A história de Adão e Eva, né? Lá no princípio. A gente vê em Romanos 5,17 assim: é verdade que por causa de um homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e recebem como presente a sua imensa graça reinarão na nova vida por meio de Cristo. Tá? Em Romanos ali, só para simplificar, o pecado entrou no mundo por um homem, mas Jesus veio e tirou o pecado, né? Para quem crê na crucificação dele. Tá? Então, o que acontece ali na cruz? Né? Colossenses 2,15 diz que despojando os principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tá? Então, 3 pontos aqui. Na cruz, Jesus ele venceu os poderes das trevas, que são os principados e potestades, tá? E derrotou Satanás. Com a sua morte, Jesus quebrou o poder do diabo sobre a humanidade. E após a ressurreição dele, isso depois dele ser, né, morto, após ele estar ressurreto, ele declara que agora toda a autoridade está nele, né, mostrando que a vitória completa sobre o maligno. Né? Então, Mateus 28 diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Tá? Então, vamos recapitular. Deus deu o domínio para Adão e Eva no Jardim do Éden. Né? Ele deu uma ordem para que eles cuidassem do jardim. Porém, né, fizeram o que não era agradável e foram expulsos. Quando eles foram expulsos, o pecado entrou no mundo e passou a ser domínio do inimigo. Aí Jesus veio na cruz, se sacrificou para que nós tivéssemos o relacionamento restaurado e também para nos libertar desse pecado, né? E da condenação, quebrando ali o domínio de Satanás para quem acredita nisso, né? Acredita em todo o sacrifício que ele fez, tá? E como é que vai ser então o reino consumado vindouro, tá? A gente lê lá, deixa eu ver onde é que tá aqui. Eu não anotei aqui a palavra, mas eu vou arrumar aqui para vocês quando eu for mandar o estudo, tá? Deixa eu só anotar aqui. Fala assim. É lá em Apocalipse, tá? Mas eu vou ler para vocês. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega. Opa, peraí que saiu aqui. Eu sou o alfa, o ômega e o princípio e o fim. E a quem ter sede, darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele será meu filho. Tá? Então aqui na Nova Jerusalém, nós temos todas essas maravilhas. Não vai ter dor, não vai ter nada. Até brinco com os meus filhos que a gente fica imaginando como é que vai ser. Né? Tudo que a gente vê de lindo, de maravilhoso aqui nessa terra, né? Das maravilhas que Deus criou.
vai ser muito melhor, a gente não pode nem imaginar, né? Então eles dizem que vão ter um tobogã, como é que a gente falava? Feito de cristal, que a gente vai ser que nem super-homem, que a gente vai se machucar e não vai machucar nada, não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter dor, e que vamos ter um leão de estimação, né? A gente está sempre brincando disso. Mas olha que linda essa promessa, né, gente? Que desse reino, né, que é vindouro, que é quando tudo vai estar consumado, tudo vai ser glorificado, aperfeiçoado, tá? E agora eu vou falar para vocês da tal da boa semente, tá? E comparar ali os filhos do reino versus o joio, né, que são os filhos do maligno, tá? Então a gente vai voltar aí para Mateus, no 13, 37 a 39. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. É a explicação que está ali, né? Bem clara. Só vamos lembrar, gente, que quem semeia a boa semente é Jesus, tá? E tem uma coisa, ela só vem através dele, né? Então isso significa que somente através de Jesus a nossa semente é classificada boa. Não quer dizer que ele tinha um potinho de semente lá, com a gente escolhido no meio e jogou no chão. Não, ele qualifica a nossa semente para ser boa, tá? Então a gente vê que em Romanos 3:10, só para dar um comparativo, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem e não há um sequer. Então isso aqui está bem tapa na cara, né, gente? Que não tem nenhum, né? Só Deus é bom, ele fala em outras palavras. E sabe aquela frase, gente? Todos os caminhos levam a Deus, né? Todos somos filhos de Deus, né? A gente vê muito isso, né? A gente tem que ter cuidado, porque essa frase é enganosa, né? Todos nós somos criação de Deus, né? Nós somos criaturas de Deus. Mas só quem nasce de novo em Cristo pode ser chamado filho de Deus, né? E isso nos lembra que a salvação ela não vem por obras, religião, né? Nem por boas intenções, mas ela é exclusiva por meio da fé no sacrifício de Jesus, né? Então isso é muito forte, gente. João 14:6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, né? João 1:12, mas todos quantos os receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, né? E Romanos 8:14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Aqui em Romanos, tá? Só para dar uma ênfase, quando fala de adoção, isso era parte da cultura. Quando a pessoa adotava alguém lá, né, em Romanos, na época deles ali, da carta aos Romanos, dessa igreja, era uma honra, era assim, algo muito importante, porque a pessoa estava realmente disposta a adotar alguém, e era uma bênção. Então ele usa essa linguagem justamente para lembrar as pessoas o quão é maravilhoso que nós somos adotados, né, por esse Deus, para sermos chamados filhos dele, tá? E aqui também, gente, só vou dar uma ênfase que fala que nós não recebemos espírito de escravidão. Quando a gente passa a crer no nome de Jesus, todo aquele domínio de Satanás é nulo, tá? Porque nós fomos libertos do domínio do mundo através de Jesus. Ele veio para aniquilar o pecado. E a gente não tem mais condenação. Nós não temos, a gente pode sim dizer, olha, eu quero ser livre disso. Em nome de Jesus eu aceito esse sacrifício na cruz, tá? E quais são as características dos filhos de Deus? Tá? Então aqui, nós já explicamos que a gente passou de criaturas, né, a filhos. E nós permanecemos em Cristo, né? Nós temos um relacionamento com Deus agora, né? Não há prática pecaminosa, né? A prática consiste numa continuidade. Então, assim, nós vamos pecar? Sim, a gente está no mundo corrupto, né? A gente pode pecar, a gente pode cometer erros, mas a gente não tem a intencionalidade, a gente não tem a prática do pecado. A gente quer, né, aniquilar a prática, tá?
E o que nos diferencia é o amor, né? Falei semana passada também, isso aí não tem o que mais nos diferencia para mostrarmos que nós somos filhos de Deus, né? Nós amarmos uns aos outros, tá? Então eu só vou puxar aqui uma referência para vocês de 1 João 3, 7 e 10, tá? Lembrando que eu vou dar o estudo depois, tá tudo anotadinho. Fala assim: filhinhos, não vos deixes enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Gente, isso é muito forte. Glória a Deus. Então, tem uma palavra que fala que não adianta a gente ofertar, a gente ir lá fazer sacrifício a Deus se a gente não ama o nosso próximo. A gente não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Então, se tu tem algum resquício de mágoa, alguma amargura que está te impedindo de perdoar alguém, isso é essencial. Tem gente tóxica nesse mundo? Tem. Mas o nosso dever como cristã é amar. Né? Porque senão Jesus não ia mandar. Fala, Mônica. É fácil amar nossos amigos, nossos parentes, né, Mônica? É fácil. Oh, Jesus, todo dia Claro. eu clamo a misericórdia. Não é fácil. Esse dia eu tento o máximo, mas parece que é o inimigo que Com cutuca. certeza. Ele usa, assim, a gente vai falar disso também, daqui a pouquinho. Mas é isso mesmo. Se fosse fácil, Jesus não ia mandar a gente amar o nosso próximo como Ele nos amou, né? Bom, se é para amar a nossa mãe, tá ótimo, né? Mas agora a gente vai ver quais são as características dos filhos do maligno. É um tema difícil, né, gente? Porque a gente fica pensando assim, não tem, gente. Aí, filhos do maligno, quem é que vai, né? É uma coisa muito forte. Mas tem algumas características que a gente pode definir pra gente ter cautela com quem que a gente tá lidando, tá? Tem joio no meio da igreja, tem joio no meio da nossa família, tá crescendo junto, tá? Então, assim, eles são escravos do pecado, tá? Não necessariamente uma pessoa que ela tá conhecendo a Deus, ela tá se desenvolvendo, né? Ela tá debaixo de um jugo, ela tá debaixo de uma herança hereditária que pode estar escravizando ela, né? A mente da pessoa, o inimigo ataca muito a nossa mente. Então a gente pode sim, né, ver pessoas que estão ali escravos do pecado, mas que não entenderam ainda como se libertar disso, tá? Eles não têm em si a palavra, né? A palavra se fez carne, Jesus. Começa a falar de Jesus, a pessoa já se vira contra ti, já se arma contra ti, né? Não querem ouvir falar a palavra de Deus. Independente da religião, né, gente? A gente não precisa estar falando em religiosidade. A gente está falando de Deus. Aquele que me ouve é de Deus. Quer falar, mãe? Tá mutada, mãe. Não tô ouvindo. Peraí. Tira o mudo, mãe. Não tá dando. Depois a gente tenta te desmutar, a gente comenta no fim, tá? Então eles são incapazes de ouvir, né? Já tem uma repulsa. Por quê? Porque tem uma obra ali que não tá deixando ele se aproximar de Deus, né? Mas Deus é poderoso, né? Pra também se achegar e convencer. E converter os corações. E são filhos mentirosos, porque a Bíblia diz que o diabo ele é o pai da mentira, tá? Então temos que ter muita cautela na mentira. É uma coisa que eu friso muito na minha educação com os meus filhos, sabe? Eu posso ter os meus defeitos, né? Mas é uma coisa que eu não falo para os meus filhos, o que não é verdade. Aquelas mentirinhas, sabe? Às vezes, não tem suco. Tem suco, mas tu não vai tomar porque eu não deixei. Porque tu já tomou, porque tem isso e acabou. A autoridade aqui é a mãe, o pai, e a gente disse não é não. Né? Hoje o Tommy roubou um suco na geladeira. Eu só ouvi o plim-plim da geladeira que ficou tocando. Eu falei, o que ele pegou? Corri no banheiro, tava com o suquinho. Eu peguei o suco assim, a mãe não deixou, tu não toma. E deu. Acabou. Não tem choro nem mãe, entendeu? E também tem outras coisas, né? Essas mentirinhas. Caiu o dente do Davi.
Minha fada do dente. Não, meu anjo, não tem fada. Mas, né, se tu ajudar a mãe a lavar um box hoje, a gente te dá uma moedinha, não tem problema. Tem que ver limpando hoje. Limparam. Pior que eu nem dei a moeda ainda, mas são coisas pequenas, né, gente? Mas eles têm que entender que o caráter de Deus não tem mentira. Não tem margem para isso. E aqui em casa a gente vai seguir isso, né? Não é fácil nos feriados, mas, né? A gente mantém ali. A gente tem que ser exemplo. Porque eles crescem desde pequeno, copiando tudo que a gente faz. E se a gente mente, eles vão achar que é uma mentirinha, não faz mal. E quando vira adulto, faz a mesma coisa. É exato, Guria. É exato. Deixa eu ver aqui. Eu peguei aqui um exemplo muito bom, tá? Porque a gente às vezes não quer ver que tem filho do maligno. Que é uma coisa difícil, né? Não quer condenar a pessoa, já vai, ó, filho do cão. Não dá pra fazer isso. Até porque a gente não pode julgar. Mas olha aqui um exemplo bem bom bíblico, tá? Eu não coloquei ali a palavrinha. Mas, depois eu pego. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa. Que nos amemos uns aos outros. É a continuação do 1 João 3, tá? Que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. Sua conduta. E as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, glória a Deus. Porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Ora, o seu mandamento é este, que nós creiamos em o nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Tá? Tá aqui, 1 João 3. Tá? Então a gente vê que tem sim, né, pessoas que têm essa conduta e também a gente tem que se policiar, né? Se tem alguma coisa que a gente tem que liberar ali, se tem alguma prática que a gente está fazendo, Deus nos chama a purificação, né, gente, a santificação, né? A gente é salvo pelo nome de Jesus, mas Ele quer que a gente chegue num patamar alto para poder ser usado, sabe? Não tem recompensa melhor. Eu ouvi uma vez alguém falar que a gente não pode levar coisas para o céu, né? Mas a gente pode levar nossa família, a gente pode levar pessoas. E isso não tem galardão melhor, né, gente? A alegria de uma pessoa. É uma festa no céu, é uma festa no meu coração também, quando eu vejo, né? Então, assim, aqui fala que eles crescem juntos, né? Então, da onde vem, pois, o joio? Vamos entrar nessa. Ali, Mateus 13, voltando para o nosso estudo. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo. Da onde vem, pois, o joio? Ele, porém, disse: um inimigo fez isso. Mas os servos perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixe-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Tá? E aqui vem uma questão muito importante, que muitas pessoas veem isso no nosso coração, né, gente? Acho que todo mundo já pensou isso uma vez na vida, que é: por que tem mal no mundo? Por que acontece tanta catástrofe? Por que crianças estão morrendo, né? Pessoas passando fome. É uma questão que os próprios servos aqui estavam perguntando, né, para o dono da fazenda, ali, dono do campo. E embora Jesus ele tenha conquistado a vitória, o mundo ainda está num período de transição, tá? E o domínio total de Cristo ele vai ser plenamente estabelecido quando ele voltar e consumar todas as coisas, né? Então a gente vê que em 1 Coríntios 15, 24 fala que então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, pois é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E Apocalipse 11 fala: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então lá em Apocalipse, no fechamento, já diz que vai vir esse tempo, que ele vai restaurar, né, o domínio e
todos que vão estar na terra vão estar debaixo do domínio de Deus. Não vai ter nada de resquício do inimigo, tá? E esse trecho ele nos ensina a importância da nossa paciência, né? E da nossa sabedoria nos tempos de provação. Eu não sei vocês, mas eu acho que eu ia ser um dos servos que ia dizer, vamos arrancar esse joio tudo. Né? A pessoa tem uma iniciativa ali de querer agilizar, mas, gente, é justamente o contrário, a gente tem que ter paciência, né? O joio, ele pode representar pessoas, né? Mas também pode representar o mal e as dificuldades que a gente passa, né? E ele cresce junto com o trigo, tá? Então, que é a verdade, que é o bem, né? Mas é preciso esperar o momento certo para que a gente tenha essa separação, né? No final, Deus ele vai fazer a distinção do justo e do ímpio. Mas até lá a gente tem que focar o quê? No nosso crescimento e amadurecer espiritualmente, tá? Porque a gente sabe, né? A palavra diz em Romanos 8 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, mesmo que tenha alguém ali que está tentando te prejudicar, né? Ah, eu tô na igreja e tem uns irmãos ali que não estão fazendo a coisa certa, a liderança, quem quer que seja, né? Não deixa isso te abalar, faz com que isso renove a tua mente, né? 2 semanas atrás, eu senti falta, eu fiz uma limpeza aqui em casa, senti falta de uns brincos e eu fiquei chateada, né? Que sumiu. E eu fui na igreja, né, injustiçada. Aí eu orei e falei, olha, quer saber, eu vou dar esses brincos de oferta para Deus e vou orar pela vida dessa pessoa, vou abençoar. Então, se às vezes Deus ele permite que alguma coisa aconteça para que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente amadureça na nossa fé, né? Regozijai-vos, pois, nas tribulações, a gente tem que estar feliz. Você já viu aqueles rios das mulheres varrendo, feliz, sorrindo todo dia? A gente tem que estar alegre, né? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Isso aí nos desenvolve, né? E outro princípio muito importante, que essa parte aqui que passa despercebida, né, gente? É que o mal, ele não se origina em Deus, né? Quando ele afirma que um inimigo fez isso, Jesus ele nos ensina que o mal e o castigo ele não provém de Deus. Então, aquela frase que a gente escuta de criança, né? Deus vai castigar, olha que Deus castiga. Não falem isso pro filho de vocês. Não faz que Deus não gosta. Gente, a gente está dando uma imagem de Deus para as pessoas, que ele é um pai severo que quer castigar, que vai, né? Ele vai nos educar. Educar é diferente de castigar, né? Tem consequências, castigo e consequência é diferente. Por quê? Porque tu opta, é uma escolha que tu mesma faz e tu vai colher a consequência. Então, tu sai desse temor de Deus, tu tá onde? No mundo jaz no maligno, né? Que nem a gente falou antes. Então, tu está abrindo o quê? Uma brecha. Aí é Deus que está castigando? Deus, ele permite. Mas ele não, né? Ele não vai castigar o seu filho, ele vai educar, tá? E olha que lindo, gente, a paciência do dono do campo, né? Ao permitir que o joio e o trigo cresçam juntos. Porque isso revela a longanimidade de Deus, né? Porque ele aguarda até o momento certo para ser a separação definitiva. Porque ele não quer que nenhum justo seja prejudicado, mas ele também tem esperança de que o plano dele de salvação pro mundo inteiro, que mais venham se arrepender, né? Que mais pessoas venham poder entrar no reino dos céus. Então a gente vê lá em 2 Pedro 3,9 que não retarda o Senhor na sua promessa, né? Como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, né? Então aqui Deus não tem acepção, ele não pegou a sementinha de um pote e deixou as outras sementes lá ruim, né? Ele quer que todos se salvem. E esse tempo, essa demora, muitas vezes vista, da volta do reino, da plenitude do reino, ela se dá por isso, né? Porque qual é o último sinal, gente, de Apocalipse para que Jesus volte? Que todos, nos 4 cantos do mundo, vai ser conhecido o nome de Jesus. E, gente, a Ásia, 2% conhecem Jesus, são cristãos, né? Mas a gente está aí, né? A gente é chamado a trazer o povo para perto de Jesus, né? Com amor, né, gente? Com temor, porque, né? Tem que orar bastante. E agora a gente vai para uma parte forte, tá, gente? Eu orei, jejuando, porque não é fácil falar disso, né? Que é a batalha espiritual.
né? Anjos versus demônios, tá? Não vou entrar muito nos anjos ali, mas vou explicar mais ou menos o que a Bíblia nos ensina. Nada disso é minha opinião, tá? Quero ser bem... Os estudos, cada vez que eu faço, tem ali, né? Umas historinhas, né? Que a gente fala de exemplos, que a gente mesmo aprende fazendo isso. Mas é puramente da Bíblia. Então, você já tá com agora que tenho você bastante palavra para vocês conseguiu fazer a base. E eu vou mandar para vocês. Então, eu vou entrar um pouquinho, mas eu tenho completo no estudo, né? E aí vocês podem acessar esse estudo depois e ver onde está na Bíblia que fala parte por parte, que é importante, tá, gente? A gente não pode só confiar. Ai daquele que confia no homem ou na mulher, mesmo que seja de Deus, né? Porque a gente tem que, por nós mesmos e pelo Espírito Santo, buscar discernimento, tá? Então aqui, vamos para aquela parte de Mateus 13:39 que fala: o inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos, tá? A gente tem que ter discernimento, gente, que a gente está numa batalha espiritual, né? Mas a gente não está sozinho. E muitas pessoas evitam esse assunto por medo, desconforto, mas Deus, ele nos chama ao posicionamento, né? Como é que a gente vai combater um inimigo numa batalha sem conhecer as estratégias, né? E os objetivos deles? Até num jogo de futebol, né? Os técnicos, eles vão lá e pesquisam como é que é a tática que os caras usam para saber, para estudar, para saber como se posicionar. Então a gente tem que estar posicionado, né? Então a batalha espiritual, ela é real, tá? E ignorá-la não nos protege, pelo contrário. A Bíblia nos ensina que devemos estar atentos, preparados e posicionados para enfrentar o inimigo. Efésios 6:12 é muito, muito forte essa palavra que fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Contra pessoas, mas contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, tem uma batalha, né? Tem até uma parte da Bíblia que diz que se a gente visse a batalha que se dá ao nosso redor, a gente ia ficar perplexo, a gente não ia conseguir, né? Mas, é que nem o filme do Matrix, entendeu? O cara descobriu aquilo ali, deu um pino na cabeça dele. Mas como é que a gente pode se posicionar, tá? Até quando a gente tem sonhos e a gente tem pesadelos, quando o sonho ele é muito nítido, né? E é sempre um horário que tu acorda, tá? Deus, ele tá te chamando a quê? Não para te ficar apavorada de medo. No início eu ficava apavorada, falei, Senhor, que sonho horrível, que pesadelo. Mas não é para isso, sabe? É pra gente se posicionar, pra gente orar. Sonhou com alguém, ora pela pessoa. Esses dias eu sonhei com uma irmã lá de Michigan, e eu só me lembro que eu falava, no meio da madrugada eu acordei e eu só me lembrava de uma frase, que eu dizia que ela era uma boa mãe. Deus estava falando para ela que ela era uma boa mãe. E aí, tipo, passou 20 horas, eu não me lembrava, né, do sonho. Aí eu lembrei do nada e mandei um áudio, falei, olha, não sei se está acontecendo alguma coisa, mas eu orei por ti na madrugada, Deus falou que tu é uma boa mãe, que tu é boa no que tu tá fazendo. E mandou um áudio, olha, fiquei tão feliz, sabe, porque é real. Deus, ele nos chama, ele nos alerta, e isso é um privilégio, isso é ouvir a voz de Deus. Então, se ele tá te chamando às 3 da manhã, que é a hora de vigília para orar, acorda, dá um pulo da cama e vai orar, né? Então, como é que a gente se posiciona, né? A gente tem que reconhecer, em primeiro lugar, que a guerra, ela existe, né? Muitos preferem ignorar, mas ali em 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar, né? Outro ponto, conhecendo as estratégias do inimigo, né? Ele é astuto e ele trabalha através de enganos. Ali no início a gente viu que enquanto os homens dormiam, né? Ele trabalha com astúcia, né? Então fala que 2 Coríntios 2:11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não ignoramos os seus ardis. Olha a importância da gente não ignorar. Terceiro ponto, vestir a armadura de Deus. Gente, faça um estudo só disso. Olha no Pinterest, tem as imagens, eu tô para imprimir a armadura de Deus, tá? Porque cada um desses itens tem uma importância que é dar um estudo só disso, tá? Ali, Efésios 6:13-17 diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Cingi-vos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça.
protegendo o peito e o coração através da justiça, que nós fomos justificados, calçando os pés com o evangelho da paz, que a gente ide e pregai o evangelho da paz, que a gente, né, tenha paz com as pessoas onde a gente for, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tá? Então, cada um desses itens tem uma importância, tá? E quarto item, posicionando-nos em oração e vigília, né? E jejum, né, gente? Quando é uma batalha muito, muito forte, tem que ter um jejumzinho ali. Efésios 6:18, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Eu sei que não dá pra gente orar o dia inteiro, principalmente quem tem filho, né? E tem que dar conta de tudo. Mas estar em oração é tu tá sempre meditando, tu tá ouvindo um louvor. Não é só tu tá ali ajoelhada orando, é tu tá vivendo em adoração, né? Tu tem um tempo para contemplar, tem um break ali no trabalho, vai lá na rua, olha os pássaros, né? Tem até uma palavra que fala, olha os pássaros. Tem pesquisas que dizem que observadores de pássaro têm algo, né, neurológico neles que traz um bem-estar. Então, assim, tem que estar ali, né, na adoração e vigilante, né? E Mateus 26:41 diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação, tá? Esse é o 1, 2, 3, quarto ponto. Quinto, resistindo ao diabo com firmeza na fé. Dá para resistir? Dá. Tiago 4:7. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fala isso para meus filhos direto. Resistir, né? A gente tem poder através de Deus. Jesus nos deu poder para nós resistirmos, né? Nós não somos mais escravos do pecado. A gente tem que dizer, sangue de Jesus tem poder. Meu filho tem medo de pegar alguma coisa na coisa, você vai falando, sangue de Jesus, né? Senhor é nosso Senhor dos exércitos, né? E Deus, ele nos equipa com tudo que a gente precisa para vencer. Mas a pergunta é, a gente está usando essas armas ou a gente está distraído? Ou ignorando? A gente tem que se posicionar, a gente tem que pensar nisso, tá? Então eu vou entrar rapidinho nos anjos, tá? E que são mensageiros, guerreiros, enfim, vou só dar algumas das funções que eles têm e vou dar um alerta também, tá? Então, desde os tempos antigos, a gente vê que os anjos, eles despertam curiosidade e fascínio, né? É uma coisa linda, que é que não... O Tommy, sempre que ele vê anjo, ele acha que é tudo parecido com o tio Pim, que um anjo vai ser tudo parecido com o tio dele. Olha, mãe, parece o tio Pim, olha, ai, parece o tio Pim, quando tem uma novela, alguma coisa, tá? E a Bíblia, ela nos revela que os anjos, eles são seres espirituais, né? Nessa dimensão espiritual que a gente não vê, criados por Deus, também são criaturas de Deus, com diferentes funções e propósitos, né? Eles são mensageiros, protetores, guerreiros espirituais e adoradores. Então, eu tenho ali no estudo todas as palavras que mostram exemplos aonde diz o que eles fazem, tá? Mas eu vou passar só item por item pra gente não perder o jogo do Inter, né? Não, tô brincando. A minha mãe já me avisou que vai ter jogo. Ai, mas brincadeiras à parte. Deus mais importante de animar. Mas aqui, o que os anjos têm de funções, tá? São mensageiros, exemplo, o anjo que foi até Maria, né? E deu a mensagem que ela seria a mãe de Jesus. Temos guardas e querubins, né? Essa é linda, eu vou ter que ler, mas Salmos 91, né? Porque os teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então ele tem os guardas, né? Os anjos que nos guardam, né? Também temos adoradores e serafins, né? Que quando Deus fechou o jardim do Éden, expulsou Adão e Eva, ele colocou ali um anjo para guardar com uma espada, né, para que ninguém entrasse. E ali em Apocalipse também fala, né, de quando ele está vendo uma visão do templo e tem querubins cantando e louvando a Deus. Então eles são adoradores, eles estão ali para adorar na presença de Deus, cantam santo, santo, santo ao Senhor, né? E os anjos também são guerreiros, essa parte eu acho muito legal, tá? Tem uma história ali em 2 Reis 6 que fala a história de Eliseu, que um dos moços que trabalhava com ele estavam numa batalha, ele viu assim que eram muito numerosos, se apavorou e falou assim, ai meu Senhor, o que nós faremos? E aí Deus abriu o entendimento, né, para que ele visse, e Eliseu pediu para Deus, mostra para ele, e ele viu cavalos e
e cheio de fogo ao redor deles. Então, nós temos um batalhão de anjos ali pelejando por nós, né? A gente não tem que ter medo. E anjos também são ceifadores, como fala no próprio Mateus 13:39. Eles vão fazer parte lá em Apocalipse da ceifa, tá? Coisas que a gente tem que ter cautela, que eles esclarecimentos quanto aos anjos, tá? Só pra gente ter, já que a gente entrou no tema de discernimento disso, tá? Os anjos, eles são servos de Deus, não são mediadores. Então a gente tem que ter cuidado, né? Que Hebreus 1:14 diz que eles são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Somos nós, né? Tá a serviço de Deus para nos guardar, para nos mandar mensagem para mandar um texto. Outro fator, a Bíblia nos ensina a orar somente a Deus, né? E que a proteção vem do próprio Deus, né? Então, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, né? A gente tem que orar, Pai nosso que estás no céu, tem que pedir para Deus. Essa é a oração que Jesus nos ensinou, que está em Mateus 6:9, né? E outro último fator é que a Bíblia ela alerta contra o culto e veneração de anjos, né? Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. Colossenses 2:18. Então a gente também tem que se alertar. Até em Apocalipse lá no final, o próprio anjo, eles se prostraram, ele disse: não, somente Deus é digno, né? Tudo é dele, por ele e com ele, né, gente? Então a gente vai para o nosso item final. Estamos bem no tempo, hein? Que é a ceifa, gente, a ceifa. E aqui também, a gente não pode ter medo de falar disso, né? Porque Deus, ele quer nos posicionar, ele quer nos preparar, tá? Então, ali já fala em Mateus 13, né, no finalzinho. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 40-43. Então, eu vejo isso como um alerta, mas eu também vejo como uma promessa maravilhosa do nosso Deus, né? Então a palavra de Deus, ela nos garante que a escuridão ela não durará para sempre, né? O mal que a gente vê no mundo, ele vai ter um fim, e os justos, eles vão resplandecer como um sol no reino do Pai. Então aqueles que permanecerem fiéis e conduzirem outros à justiça, brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Está lá em Daniel 12:3, né? E nessa jornada com Cristo, é como a luz da aurora, que crescendo em brilho até dia perfeito, né? Provérbios 4. Deus, ele vai fazer resplandecer a justiça dos seus, como o sol do meio-dia. Salmo 37. E no fim, não precisaremos mais do sol ou da lua, pois a glória do Senhor será a nossa luz perpétua, e nunca mais haverá noite ou pranto. Apocalipse 21 e Isaías 60. Então, que essa promessa, gente, ela fortaleça a nossa fé e nos inspire a viver com esperança, né? Com esperança, amor e perseverança também, né? Porque no tempo certo, tudo vai ser restaurado. E na presença de Deus, a gente vai brilhar para sempre, né? Para a honra e glória dele. E só queria fechar com Isaías 6, né? Que é uma profecia, Isaías é um profeta, que fala, né, de quando ele viu essa consumação, esse Deus maravilhoso. E até tem uma música para vocês buscarem depois, que é do Morada, amo essa banda, que se chama Isaías 6, também coloquei o link no estudo ali, que é uma música que eu não tem como não se emocionar, sabe? Quando ele começa: vi o Senhor sentado num alto e um supremo trono, e a orla das tuas vestes enchia o templo. E é exatamente a palavra, né? Vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios.
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Amém, gente? Então que a gente esteja aberto para que a gente possa ser enviado, para que a gente possa falar dessas boas novas, dessas promessas que Ele tem, né? Que a gente tenha discernimento, que a gente vá atrás, que a gente se desenvolva, né, a nossa sementinha. Porque, olha que lindo, sabe? Isaías dizendo ali: ai de mim que sou homem impuro. Então a gente pode estar pensando assim: gente, nós estamos falando de juízo, de condenação. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que a gente está no meio de um povo de impuros lábios. A gente vai ter, às vezes, né, nós vamos cair, mas não é disso que se trata. Não é isso que vai nos levar para esse reino. É crer no Senhor Jesus, na sua glória, né, na restauração de tudo. Então, basta isso, gente. Não é religiosidade, não são as nossas obras, né? Eu vi um Reels de de alguém falando que estudou todas as religiões do mundo. E a maioria das religiões, gente, cuidem, tá? Porque a maioria diz que a gente tem que fazer boas obras, que a gente tem que comprar um lugar no céu, né? Que a gente tem que alcançar certo nível espiritual para a gente alcançar o reino celestial, com diferentes linguagens, mas não é isso que a Bíblia nos diz. Não são as nossas obras, não é o nosso esforço, é a nossa fé em Jesus, né? Porque Ele não veio em vão para nos resgatar e para nos levar por uma terra que não vai ter choro e vai ter os leãozinhos, tudo nossos animal de estimação. Tá, gente? Então vou fazer uma oração com vocês, bem rapidinha, né? E que a gente tenha essa certeza, né? Que a gente tenha esse ouvido para ouvir e olhos para ver o que Deus está nos falando. Que basta a gente estar nele, que Ele vai estar em nós, né? Então, vamos lá. Obrigado, Senhor dos Exércitos, por limpar e perdoar, Senhor, todos os meus pecados, por me livrar, Senhor, de todas as iniquidades, Senhor, que a gente sofre, que a gente tem aqui, Senhor, nesse mundo. Nos limpa, Senhor, a gente crê com todo o nosso coração, Senhor, no Teu sacrifício na cruz, e cremos em tudo que Tu fez por nós, Deus. Nós Te aceitamos, Senhor, como nosso único Salvador, Senhor. E Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova todas as manhãs, Senhor, mesmo que a gente venha a cair, Senhor. Tu é um Pai amoroso, Tu nos resgata, Tu nos restaura, Senhor. E muitos, Senhor, cairão, mas aqueles que creem no Teu nome, Senhor, se levantarão e ficarão de pé, Deus. Nós cremos que o Teu reino é vindouro, Senhor, que é chegada a Tua hora, que nós estejamos, Senhor, preparados. Te peço, Senhor, que Tu possa nos cingir, Senhor, com a Tua armadura, que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento para que a gente se posicione na batalha espiritual que nós vivemos, Senhor, que nós saibamos como nos defender, que nós resistimos, Senhor, que a gente possa resistir o dia mau e o maligno, Senhor, porque nós somos Teus filhos, Tuas filhas amadas, Senhor, de que Tu te alegra por nós e nós temos autoridade pelo nome de Jesus. Então nós declaramos que qualquer domínio maligno está cancelado e aniquilado nas nossas vidas, nas nossas famílias, Senhor. Que a gente possa, Senhor, suportar as tribulações dos nossos dias, Senhor. Tu disseste que no mundo teríamos aflições, mas que Tu venceste o mundo e nós cremos que Tu venceu. Então nos dá perseverança, Senhor, nos dá paciência. Que a gente possa, Senhor, ter esperança e que a gente possa suportar até o fim, Senhor. Agradecemos pelo privilégio da gente estar aqui, Senhor, estudando a Tua palavra, Te conhecendo. E que a gente possa, Senhor, ter as nossas mentes restauradas e transformadas, Senhor, pela Tua revelação. Te pedimos, Senhor, discernimento e luz, Senhor, que Tu nos ilumine na nossa semana, que seja uma bênção, Senhor, que cada vez mais a nossa semente, ela comece a crescer e frutifique para a Tua honra, Senhor, somente, e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, gurias? Amém. Vou dar um tchauzinho aqui para o pessoalzinho do Insta.
Obrigada por estarem aqui. Semana que vem tem mais, mesmo horário, né? Seguimos com as parábolas e a gente vai para do grão de mostarda, que eu amo, tá? Então a gente se fala. Beijo, fiquem com Deus. Deixa eu tirar aqui. Beijo, fica com Deus.